começou a ler um livro clássico, filosófico, até premiado e sentiu que não está entendendo nada? A pergunta que fica é: insistir faz parte ou é perda de tempo? No vídeo de hoje nós vamos falar o que torna o livro difícil e se vale a pena enfrentar esse desafio. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que torna o livro difícil e existem diversos fatores. O primeiro ponto é linguagem e vocabulário. Algumas obras têm um vocabulário rebuscado e mais difícil. Um exemplo disso é a obra Ulisses, do James Joyce. Esse livro não utiliza só palavras incomuns, ele brinca com a estrutura da língua e é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque a leitura se torna um quebra-cabeça. Claro que quando você tem repertório, e aqui nesse vídeo eu vou falar muitas vezes disso, de você adquirir repertório para que aquela leitura que outrora parece difícil se torne cada vez mais fácil. Nesse caso específico, quando a gente vai ler um livro que a gente não tem vocabulário, o ideal é que a gente leia esse livro. Leia mesmo sem vocabulário, porque essa primeira leitura vai servir para reconhecimento. Ou seja, se você leu Ulisses, do James Joyce, e não entendeu nada, dê mais uma chance e continue a ler e a reler para que você comece a entender esse quebra-cabeça. Uma das piores coisas que acontece quando a gente não tem linguagem e vocabulário é pegar sim uma obra difícil, mas sobretudo desistir dela. E quando você desiste, você está realmente largando aquele exercício de mão e acaba que você não tem a oportunidade de ir além, que é o momento exato que você entende que você consegue sim ler um livro difícil. Outro ponto que pode tornar sua leitura tortuosa é a estrutura narrativa. Nem sempre a gente vai se deparar com estrutura linear, e isso é muito importante por dois motivos. Para você aprender que não existe só uma literatura linear, uma estrutura linear. Você pode se deparar com uma história que começa no meio, que é o famoso in medias res, que basicamente significa que você começou a história em um momento específico e não no início e nem mesmo no final. Um exemplo disso é a Guerra de Troia, que já começa no meio da iminência da guerra, e isso é muito interessante para a história. O segundo motivo é que essas outras estruturas narrativas dão um outro tom para a história. Ao invés de você começar no início, de conhecer os personagens, você começa naquela ação, você pode começar a conhecer as motivações dos personagens de uma outra maneira. Um exemplo claro disso é Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que, se não me engano, tem 7 volumes e vai explorar diversas narrativas, diversas memórias e sensações sem uma trama tradicional. Então, se você está acostumado com uma trama tradicional e vai para um livro desse, é lógico que vai haver estranhamento. Mas não é necessariamente esse estranhamento que tem que te fazer largar o livro. A gente larga o livro por N motivos. Um deles pode ser alguém te falando que você tem que ler Proust, ou alguém te dizendo que você é burro por não entender. Mas tudo isso são pessoas que não entendem que ler é um exercício de complexidade. Você tem que se expor a essa complexidade para você ir adquirindo esse conhecimento. Ou seja, vá com calma. Entenda que existem diversos tipos de narrativas, se acostume com as narrativas aos poucos. Livros escritos em outra época também podem causar esse estranhamento. Por quê? Vocabulário, pode ser também estrutura narrativa, mas pode ser costumes, palavras, expressões que a gente não está acostumado. Se você for ler A República de Platão e não conhecer a Grécia Antiga, você pode sentir esse estranhamento. Mas é claro que um pouco de pesquisa, um pouco de boa vontade, eu diria, você vai sim reconhecer e vai entender a República de Platão. Hoje em dia, minha gente, com o ChatGPT, com o Claude, com qualquer IA que seja, você consegue desvendar os meandros do livro com muito mais facilidade. Claro que você tem que tomar cuidado, porque algumas interpretações do ChatGPT e de qualquer inteligência artificial podem ser equivocadas. Então, você precisa ser o balizador das informações que você recebe. Então, tudo isso tem a ver com o contexto histórico-cultural. Se a gente está pegando Dante, a Divina Comédia, e não está ligado que Dante está falando de personagens do século XIV, a gente vai perder alguma coisinha ali. Perde tudo, a gente não entende nada? Não, mas perde alguns detalhes que podem ser ritos para a sua interpretação da história. E alguns livros não são difíceis nem pela sua linguagem, nem pela sua estrutura, mas sim pelos temas que abordam. Muito disso a gente vê em livros filosóficos. Se a gente for pegar Heidegger, Kant, Hegel, qualquer desses autores, a gente vai sentir sim uma dificuldade, porque são temas filosóficos, são temas que são, vamos dizer, com muitas teses, com muitas teorias, com muitas referências, e isso faz com que a leitura seja assim pesada, seja assim difícil, mas não é impossível. Não é impossível, principalmente quando a gente tem vídeos, outros livros de apoio que tornam a nossa leitura mais fácil. Então, quando a gente está falando de temas filosóficos, esses são os mais complexos e podem sim causar um estranhamento. Mas como eu estou falando no vídeo inteiro, eu vou reforçar o tempo inteiro. Não
É impossível, gente. Livros difíceis valem a pena e eu vou falar o porquê agora. O primeiro motivo para você ler um livro difícil é a expansão do seu repertório intelectual. Imagina só, você nunca leu determinado livro, é um livro difícil e você começa a ler. E você começa a se forçar a pesquisar, a pensar. Isso faz o seu repertório intelectual aumentar, querendo você ou não. Livros fáceis não te fazem pensar, não vão te fazer ir além, porque você já sabe daquilo. Já está muito fácil de você entender. No entanto, quando você pega um livro difícil e se força a entender aquele assunto, o seu cérebro está fazendo novas ligações, os seus neurônios estão fazendo novas ligações, e isso vai fazer com que você se torne ainda mais inteligente. No final das contas, querendo você ou não, obras densas vão trazer reflexões muito mais profundas sobre a condição humana, sobre o amor, sobre o ódio, sobre tudo que está intrinsecamente ligado com a nossa vida. O segundo ponto é o seguinte: exercício físico fortalece o corpo. Leituras difíceis fortalecem a sua mente. Como eu falei, leituras difíceis vão fazer novas ligações, vão fazer com que seus neurônios trabalhem mais. E isso é ótimo porque tem algo chamado neuroplasticidade. Quando você faz novas ligações, quando você se força a fazer exercícios, sejam eles físicos ou psicológicos ou intelectuais, isso faz com que o seu cérebro tenha uma neuroplasticidade. Ele aumenta em termos de conhecimento e se torna ainda mais inteligente. O terceiro ponto é bastante divertido e eu gosto muito de mencionar isso, que é o seguinte: quando eu consigo terminar um livro difícil e ter a certeza de que eu entendi pelo menos alguma coisa ali, e eu vou fazer uma releitura para entender muito mais, eu me sinto muito feliz, muito realizada. É uma forma de conquista. Eu consegui superar os meus próprios desafios. Ou seja, ao invés de eu competir com alguém, ao invés de eu ficar só postando lá que eu li e tudo mais, eu estou competindo comigo mesma. Eu estou dizendo, caramba, eu consegui ler X livro e entender. Um exemplo disso foi quando eu li pela primeira vez Crime e Castigo na faculdade e não entendi nada. Lá pro final da faculdade, eu reli de novo e eu percebi que não só a minha leitura foi muito mais fluida, como eu também tinha tirado muitas informações e uma leitura muito mais enriquecedora. Isso foi maravilhoso para mim. Outro ponto importante é o acesso a grandes ideias. Se você quer entender a condição humana, querendo você ou não, você vai ter que enfrentar Platão, Aristóteles, Nietzsche e tantos outros autores que conseguiram extrair a psique, conseguiram extrair o comportamento humano da melhor forma. Mas então, Ana, se há tantos benefícios, por que algumas pessoas consideram elitismo literário esses livros difíceis? Bom, eu tenho algumas suposições e tudo que eu vou falar é baseado nas minhas suposições e na minha opinião. Eu acho que o primeiro motivo é porque livros difíceis pressupõem que poucas pessoas irão entender. Já que a gente está falando da educação brasileira, pouco acesso, da pouca interpretação ou principalmente da má interpretação de textos, de escritas e de cognição, né, em geral mesmo, cognição intelectual. A gente está falando que poucas pessoas vão conseguir ler esses livros difíceis e entender. E a gente está falando então de acesso à educação, e por isso que esses livros difíceis podem ser considerados elitismo. Eu não considero porque eu parto do pressuposto que qualquer livro difícil pode ser decomposto em partes mais fáceis para que as pessoas sejam apresentadas àquela obra e depois as pessoas entendam que o original é importante, né, na trajetória. Eu diria que esse é um dos motivos. O segundo motivo é que existe alguma cúpula que diz que determinado livro deve ser lido e essa cúpula pode ser considerada elitista, já que diz às pessoas o que elas precisam fazer e se elas não lerem determinado livro pode ser considerado burrice e tudo mais. Também pode ser esse o caso. Eu não acredito que seja tanto assim, porque muito quando as pessoas dizem você precisa ler, é muito mais um reflexo do que ela quer que as pessoas leiam ou quer que as pessoas opinem. E você tem sua própria opinião, cara. Você pode ler o que você quiser. Tanto é que aqui nesse canal eu falo mal, sei lá, de Colin Hoover, mas eu não tô nem aí se você tá lendo ou não. Eu só digo que é ruim, que você pode ler outras coisas. Tem uma coisa que eu concordo com as pessoas que dizem que é elitismo. Às vezes um livro difícil não é melhor do que um livro fácil. Primeiro porque existem livros com uma linguagem muito mais simples, como, por exemplo, 1984, que traz uma mensagem muito rica e muito direta. E a gente não precisa ler um livro complexo para entender aquela mensagem. Aquele livro está simples, claro e objetivo.
Então, nesse ponto, eu concordo com as pessoas que alguns livros podem ser mais fáceis e melhores do que os livros difíceis. Porém, como eu falei, para você acessar os dramas humanos, compreender com um outro olhar, o seu próprio olhar a partir de obras clássicas, sim, você vai enfrentar livros difíceis. E por fim, como saber se vale a pena insistir em um livro difícil? Bom, eu fiz aqui um questionário, vou até mostrar para vocês aqui, ó. A primeira pergunta que você deve se fazer é qual é o seu objetivo? Ou seja, você quer aprender algo específico? E aí sim pode valer o seu esforço. Se você quer aprender filosofia, é lógico que você vai ter que enfrentar Platão. Então é lógico que você vai ter que ler os textos e, enfim, enfrentar a primeira parte, essa parte que você não está entendendo nada do que ele está falando, mas depois vai se tornando melhor, tá? Então a leitura no início vai sim ser um fardo, mas depois você pode procurar outras abordagens. A segunda pergunta é: a contextualização vai te ajudar? E eu digo que sempre ajuda. Não é você pegar uma resenha nem nada, mas você entender o contexto que o autor escreveu aquele livro, por que ele escreveu, com base em quem ou em resposta a quem esse autor escreveu. Isso vai te dar um norte muito grande do que aquele livro trata. E isso pode ser muito bom para você, tá? Claro que você pode acessar resenhas, pode ver os vídeos também. Eu gosto mais de ver a aula de algum professor falando sobre o assunto, tá? Fica aí a dica. Pode se perguntar, dá para ler de outra forma? E aí, aqui fica um ponto de atenção. Você pode sim utilizar audiobook, você pode sim utilizar outros tipos de artifícios, mas eu diria que o melhor é procurar uma boa tradução. Uma boa tradução vai te ajudar infinitamente em relação a uma má tradução, porque uma má tradução pode utilizar palavras difíceis, pode utilizar palavras errôneas e você, enfim, tem uma ideia errada no assunto. E por fim, experimentar e abandonar sem culpa. Experimenta ler um livro difícil, cara. Se não tá dando mesmo com todo o seu esforço, abandone sem culpa. Isso não vai te fazer mais burro, não vai te fazer mais ignorante, nem nada. Isso vai te fazer, sim, uma pessoa que tentou e que pode tentar novamente ler um livro difícil até conseguir. Por aqui foi desse jeito. Eu tentei até conseguir ler um livro difícil, fui lendo um, fui lendo dois. E agora, quando eu vou ler um livro difícil, eu ainda posso sim sentir dificuldade. Mas eu me sinto muito mais segura porque eu já consegui outras vezes. Veja, minha gente, livros difíceis podem ser sim desagradáveis, podem ser sim chatos, mas trazem grandes recompensas. Não é para todo mundo, você não precisa ler se você não quiser, mas também você não precisa repelir como se fosse, sei lá, o diabo fugindo da cruz. Você pode sim tentar e pode perceber que era muito mais fácil do que você imaginava. E o tanto de conhecimento, tanto de bagagem que você vai adquirir nesses livros, você nem imagina. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre as lições que eu aprendi com Raskolnikov de Crime e Castigo. Esse sim é um livro difícil que eu aproveitei muito e agora eu considero um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E eu te vejo no próximo vídeo.